Quem foram os pais da Igreja? No início do cristianismo, um grupo de homens e mulheres brilhantes e devotos se destacou, dedicando suas vidas à fé e ao serviço da comunidade. Eles ajudaram a moldar a fé cristã com seus escritos e ensinamentos, que ainda hoje são estudados e reverenciados. Esses são os pais da Igreja, figuras importantes que viveram entre o século I e o século VIII, um período crucial para o estabelecimento do cristianismo. Eles testemunharam a fé em Jesus Cristo, tanto em tempos de paz quanto de perseguição, enfrentando desafios inimagináveis. Seus escritos são um tesouro de sabedoria e conhecimento, guiando os cristãos até hoje e oferecendo respostas para questões teológicas complexas. Os pais da Igreja não eram apenas líderes religiosos, mas também grandes estudiosos, filósofos e teólogos. Eles usaram seu conhecimento para explicar a fé cristã e combater as heresias, defendendo a ortodoxia com argumentos profundos e bem fundamentados. Seus escritos ajudaram a definir a doutrina cristã e a formar a identidade da Igreja Católica, influenciando gerações de fiéis. Compreender quem foram os pais da Igreja é essencial para entender o desenvolvimento do cristianismo e a formação de suas crenças centrais. Suas vidas e obras são exemplos inspiradores de fé, coragem e inteligência, mostrando o poder da devoção e do estudo. Os pais da Igreja podem ser divididos em 4 grupos principais, cada um com suas próprias contribuições e desafios. Cada grupo representa um momento específico e desafios enfrentados pela Igreja primitiva, refletindo a evolução da fé cristã. Conhecer esses grupos nos ajuda a entender melhor a evolução do cristianismo e a riqueza de sua história. Atravessaremos os séculos, explorando a vida e obra desses homens extraordinários, cujas contribuições ainda ressoam nos dias de hoje. Os pilares da fé. A apresentação dos 4 grupos. Neste capítulo, exploraremos os 4 grupos principais que moldaram os alicerces do cristianismo. Os 4 grupos principais de pais da Igreja são pais apostólicos, apologistas, pais gregos e pais latinos. Cada um desses grupos desempenhou um papel crucial na formação e na disseminação da fé cristã. Os pais apostólicos foram os primeiros líderes da Igreja que conheceram os apóstolos pessoalmente e continuaram seu trabalho, transmitindo seus ensinamentos diretamente. Os apologistas, por outro lado, dedicaram-se a defender a fé cristã contra ataques e perseguições, como aqueles que os cristãos enfrentaram no Coliseu. Eles escreveram extensivamente para justificar e explicar a fé cristã aos não cristãos. Os pais gregos, vindos do Império Romano do Oriente, se destacaram por sua erudição e conhecimento da filosofia grega. Eles usaram essa sabedoria para explicar os ensinamentos cristãos de maneira que fosse compreensível e aceitável para os intelectuais da época. Os pais latinos, do Império Romano do Ocidente, fortaleceram a Igreja em meio à queda do Império Romano. Eles escreveram em latim, tornando os ensinamentos cristãos acessíveis a um público mais amplo, como o povo da Roma Antiga. Cada um desses grupos trouxe uma perspectiva única e valiosa para a Igreja, contribuindo para a sua riqueza teológica e cultural. Juntos, esses 4 grupos formam o conjunto dos pais da Igreja. Suas obras e ensinamentos moldaram a identidade da Igreja Católica e continuam a influenciar o cristianismo até hoje. Compreender as nuances de cada grupo é essencial para apreciar a riqueza e a diversidade do cristianismo primitivo. Suas contribuições são um testemunho da profundidade e da complexidade da fé cristã. Ao estudar esses grupos, podemos ver como a fé cristã foi defendida, explicada e disseminada ao longo dos séculos. Suas obras e ensinamentos moldaram a identidade da Igreja Católica. Eles são a base sobre a qual a Igreja foi construída e continuam a ser uma fonte de inspiração e orientação. Compreender as nuances de cada grupo é essencial para apreciar a riqueza e a diversidade do cristianismo primitivo.
Através de seus escritos e ensinamentos, podemos entender melhor a história e a evolução da fé cristã. Os Pais Apostólicos. Uma ponte com os apóstolos. Os Pais Apostólicos foram os primeiros líderes da Igreja cristã. Eles viveram no final do século I e início do século II, em um período de grande mudança e crescimento para a Igreja, semelhante à época do Brasil colônia. Esses homens extraordinários tiveram o privilégio de conhecer pessoalmente os apóstolos de Jesus. Eles aprenderam diretamente com aqueles que testemunharam a vida, morte e ressurreição de Cristo. Os pais apostólicos serviram como uma ponte entre a época dos apóstolos e as gerações futuras de cristãos. Eles preservaram os ensinamentos dos apóstolos e os transmitiram com fidelidade. Seus escritos são como janelas para a igreja primitiva, revelando seus desafios, alegrias e esperanças. Seção 4. Clemente, Inácio e Policarpo. Vozes do início do cristianismo. Entre os pais apostólicos, 3 nomes se destacam: Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Clemente, bispo de Roma, escreveu uma carta à igreja em Corinto, buscando reconciliar os membros divididos, assim como um líder religioso conciliador faria no Brasil. Sua carta é um testemunho da importância da unidade e da ordem na igreja. Inácio, bispo de Antioquia, escreveu 7 cartas comoventes enquanto era levado a Roma para ser martirizado. Suas cartas são um poderoso testemunho da fé e da coragem diante da morte. Ele defendia a unidade da igreja sob a liderança dos bispos. Policarpo, bispo de Esmirna, foi discípulo do apóstolo João. Ele foi martirizado por se recusar a negar sua fé em Cristo. Sua vida e morte exemplificam a fidelidade inabalável dos primeiros cristãos. Esses 3 homens, Clemente, Inácio e Policarpo, representam a fé, a coragem e o compromisso dos pais apostólicos. Seus escritos continuam a inspirar e desafiar os cristãos de hoje. Seção 5. Os apologistas, defendendo a fé em tempos difíceis. No século II, a igreja cristã enfrentou crescente hostilidade do Império Romano. Falsas acusações e perseguições se tornaram comuns, como as dificuldades enfrentadas por aqueles que defendiam novas ideias durante o período colonial brasileiro. Nesse contexto desafiador, surgiram os apologistas, um grupo de pensadores brilhantes que se dedicaram a defender a fé cristã. Eles usaram a lógica, a razão e o conhecimento da cultura romana para refutar as acusações e apresentar o cristianismo como uma religião racional e ética. Os apologistas não se limitaram a defender a fé contra ataques externos. Eles também se esforçaram para explicar o cristianismo de forma clara e convincente aos pagãos. Seus escritos demonstram profundo conhecimento da filosofia e da teologia, adaptando a mensagem cristã à cultura da época. Os apologistas desempenharam um papel fundamental na difusão do cristianismo. Eles romperam preconceitos, esclareceram mal-entendidos e abriram caminho para que o cristianismo se tornasse uma religião majoritária no Império Romano. Seção 6. Justino, Tertuliano e Orígenes, a razão a serviço da fé. Entre os apologistas, 3 nomes se destacam: Justino Mártir, Tertuliano e Orígenes. Estes homens não apenas defenderam a fé cristã, mas também moldaram a teologia e a filosofia de sua época. Justino Mártir, um filósofo convertido ao cristianismo, escreveu 2 apologias dirigidas ao imperador romano Antonino Pio. Em suas obras, ele não só defende a moralidade dos cristãos, mas também argumenta que a fé e a razão não são opostas. Nelas, ele defende a moralidade dos cristãos e demonstra a compatibilidade entre a fé e a razão, como alguém que busca o diálogo entre ciência e religião hoje. Justino acreditava que a verdade cristã poderia ser encontrada em todas as filosofias, mas que o cristianismo
era a culminação da verdade. Tertuliano, um talentoso escritor e jurista, destacou-se por sua defesa vigorosa da fé cristã. Ele foi o primeiro a usar o termo Trindade para descrever a natureza de Deus. Ele cunhou termos teológicos importantes e criticou a imoralidade da sociedade romana. Tertuliano também é conhecido por sua famosa frase: "O sangue dos mártires é a semente da Igreja". Sua obra influenciou o desenvolvimento da doutrina cristã, estabelecendo fundamentos que seriam usados por teólogos posteriores. Orígenes, um erudito prolífico e teólogo brilhante, dedicou sua vida ao estudo e à interpretação das Escrituras. Ele escreveu mais de 6.000 obras, abrangendo uma vasta gama de tópicos teológicos. Ele desenvolveu métodos de exegese bíblica que influenciaram gerações de estudiosos, assim como os grandes mestres moldaram o pensamento brasileiro. Orígenes também foi pioneiro na ideia de que as Escrituras tinham múltiplos níveis de significado. Sua obra representa o auge da erudição cristã no século III, e sua influência pode ser sentida até os dias de hoje. Justino, Tertuliano e Orígenes, cada um à sua maneira, usaram seus talentos para defender e propagar a fé cristã em um contexto hostil. Eles enfrentaram perseguições e desafios, mas permaneceram firmes em suas convicções. Seus escritos são um testemunho da força da razão a serviço da fé, mostrando que a busca pelo conhecimento e a devoção religiosa podem caminhar lado a lado.